Um dia depois de chamar estudantes e professores de idiotas úteis, adivinha só o que o Bolsonaro fez hoje? O de sempre. Recuou e calibrou o tom. Fala, meu povo! Antes de mais nada, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal que, por gentileza, faça isso. Deixa o seu like ou o seu dislike, o que você preferir. E não esqueça de deixar também o seu comentário acerca do assunto que a gente vai papear aqui hoje. O presidente Jair Bolsonaro calibrou o tom dos ataques e voltou a polarizar, especificamente com o PT e os movimentos de esquerda. Recuou porque viu o tamanho da imbecilidade praticada por ele, a verdade é essa. Precipitado, intempestivo, desastrado, debochou ontem lá dos Estados Unidos que os alunos brasileiros que ocuparam as ruas no último dia 15 não sabem sequer a fórmula da água. Mas ele próprio não é capaz de calcular o quanto de merda sai de uma só vez daquela latrina que ele chama de boca. E aqui está a prova que os alunos sabem sim, muito bem, não só a fórmula da água, como também a fórmula da ignorância. Eu já perdi as contas de quantas vezes esse governo voltou atrás, recuou de uma decisão. Bom, vocês me ajudam? Escreve aqui nos comentários caso eu me esqueça de algo, fechado? Desde que assumiu, olha quantos recursos. E não vem me falar em humildade não, que para mim isso não passa de incompetência e só gera instabilidade econômica. O ministro Onyx descartou o decreto do novo salário mínimo no dia da posse, mas Bolsonaro assinou horas depois. Bolsonaro disse que aceitaria discutir a instalação de base militar americana no Brasil, mas os ministros militares do governo descartaram a hipótese, aí ele viajou para os Estados Unidos e tudo mudou de novo. Bolsonaro anunciou o aumento do IOF, mas Onyx Lorenzoni disse que o presidente se equivocou. Bolsonaro também anunciou a redução de alíquota do imposto de renda. Horas depois foi desmentido por membros do governo. Onyx Lorenzoni, esse de novo, anunciou uma despetização lá no começo do governo por meio da exoneração de funcionários em cargos comissionados. Lembra? Tempos depois voltou atrás e readmitiu os cargos para evitar a paralisação de alguns órgãos. Bolsonaro falou em privatizar ou extinguir a TV Brasil, parte da estatal EBC. Dias depois, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou que a empresa não seria extinta, mas racionalizada. Ainda com então Vélez, no edital com mudanças nos critérios para aquisição de livros didáticos, publicado pelo governo, estava o fim da restrição à publicidade nas obras. Uma semana depois, o governo desfez as alterações e atribuiu as mudanças à gestão anterior. Outra, Bolsonaro criticou os termos da proposta de fusão entre a Embraer e a Boeing. 6 dias depois, o presidente autorizou a operação. O governo nomeou para o cargo responsável pela elaboração do Enem um economista ligado ao combate da doutrinação ideológica. 24 horas depois desfez essa nomeação e de lá para cá foi uma demissão atrás da outra. Acabou de cair agora o terceiro, quarto, sei lá, se eu não me engano. Porque é uma verdadeira crise nessa pasta do MEC, né? Não para um. Bolsonaro discursou na abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, lembra? Na Suíça, e tinha agendado uma entrevista coletiva. Em cima da hora, cancelou o evento e gerou o quê? Perplexidade entre os organizadores. Que fugir de debate coletivo é uma especialidade do nosso presidente, a gente sabe, mas eles não sabiam, coitados. Após dizer em cerimônia de posse que a classe média deveria pagar juros maiores em financiamentos imobiliários, o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, negou que haveria um aumento. Mas o recuo? O governo voltou atrás na suspensão de processos do INCRA, lembra? De compra e obtenção de terras para a criação de assentamentos rurais, a chamada reforma agrária. Apesar de ser uma promessa de campanha e de declarações afirmativas do premier israelense, a equipe de Bolsonaro na época negou que já havia uma decisão sobre a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E aliás, graças a Deus, né, que até agora não mudou essa embaixada de lugar, porque isso vai trazer consequências tenebrosas para o Brasil. Deixa como tá. Mais um. Prometeu uma redução de ministérios para 15. Lembra na campanha? Só que acabou com 22. Aí prometeu que não trocaria cargo por voto no Congresso, recuou e ressuscitou lá mais 2 ministérios que era para justamente poder barganhar com o Congresso. Mesmo, no caso. Em abril, o secretário da Receita disse que criaria um imposto sobre todas as transações financeiras, o que incluiria as contribuições de fiéis para igrejas. Bolsonaro foi às redes sociais fazer o quê? Negar a medida e recuar dessa afirmativa. De novo, Bolsonaro fala em acordo de levar Moro ao STF, só que Moro nega que tenha havido esse acordo. Aí agora, recentemente, Bolsonaro se deu conta do presente de grego que ele encaminhou ao Moro e recuou dizendo que não
Foi bem assim, um acordo foi. Ex-ministro da Educação pede que escolas filmem alunos, mas desiste. Pede também que slogan de Bolsonaro seja lido aos alunos nas escolas, mas recua outra vez. Só para lembrar que por trás de tanto recuo tá a população cobrando, tá? Tá a imprensa noticiando, estão os canais de opinião e de análise política ali também em cima, descortinando toda essa fumaça. Então é importante, é por tudo isso, por todos esses recuos, que isso tudo que a gente vem fazendo aqui, eu desse lado, você desse lado, a imprensa de lá, a gente de cá, todo mundo junto de mãos dadas, é por isso que é importante, porque senão é uma maluquice atrás da outra, entende? Vocês entendem o poder que a gente tem nas mãos? Disse em entrevista à Fox News, essa é maravilhosa, que era a favor da construção do muro de Trump lá na coisa do México, lá na fronteira, né, Estados Unidos-México. Porque, segundo Bolsonaro, a grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções, nem quer fazer o bem ao povo americano. Aí voltou atrás, óbvio, né, quando questionado aqui no Brasil, e diz que se equivocou, que boa parte tem boas intenções e que é a menor parte que não. E aí, peço desculpas aí, né? Veio a público ordenar que militares comemorassem o dia do golpe militar de 64. A população mais uma vez se revoltou e mais uma vez ele calibrou o tom e falou em rememorar, não mais em comemorar. Mais recentemente, sobre os cortes do MEC, se reuniu com os líderes dos partidos aliados a ele, há um dia dos protestos pela educação, agora do último dia 15, e parece que teria ligado para o ministro da Educação e decidido recuar dos cortes da pasta. Os líderes vieram a público comunicar então esse recuo, mas foram prontamente desmentidos pelo Palácio do Planalto, que manteve os cortes. Fora um monte de outras coisas que com certeza eu me esqueci, mas que você pode me ajudar a lembrar. Deixa aí nos comentários, me ajuda. Mas eu quero discorrer um pouquinho mais sobre esse último recuo do presidente. Depois de chamar estudantes de idiotas úteis, agora tenta amenizar polarizando com o PT, que ele sabe que fazer isso soluciona, né, qualquer falta de argumentação lógica e ainda agrada os seus eleitores mais robotizados e não causa mais confusão com quem já provou que pode fazer muito barulho. O povo. Bozo disse que só viu faixas de Lula livre e movimentos de esquerda. A paralisação ocupou 222 cidades e levou mais de 1 milhão de estudantes às ruas, onde 99,9% deles erguiam e entoavam palavras de ordem em protesto pelo corte feito na educação. Ponto. Mas no noticiário internacional lá em Dallas, que é onde o presidente estava, só mostraram cartazes de Lula livre, né? Deve ter sido isso, com certeza foi isso. Bolsonaro não tem Globoplay, gente. Fica aí com essa picuinha com a dona Rede Globo, nessas horas faz falta, Bolsonaro, tá vendo? Bolsonaro, é mais fácil você convencer o prefeito de Nova York que você não é homofóbico do que convencer os brasileiros que você não sentiu o soco na boca do estômago do governo que a população lhe deu. Mas foi eleito sonso governará. Tenho pena dos coitados dos jornalistas que são obrigados a lidar com esse pedaço de carne passada e cheia de fibra que é esse presidente. Mas beleza, Bolsonaro, tá tudo certo. Não teve oportunidade de ler os cartazes, nem de ouvir os protestos contra o corte praticado? Muito bem. Dia 30 de maio agora, vamos lhe dar uma nova oportunidade então, porque a gente vai voltar para as ruas, senhor Jair Mequetrefe Bolsonaro. Se você é sonso, a gente é brasileiro. Fica aí batendo quantas continências você quiser bater para os Estados Unidos, que na verdade isso só prova o quão descompromissado com o Brasil você é. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. A oposição dorme profundamente. Não move um nada para atrapalhar o caminho do governo. O governo Bolsonaro é uma fábrica de autocrises. Bolsonaro ainda se implode, escrevam. Ou não. Ou recua pela última vez e pede para sair antes que saiam com ele de onde ele nunca deveria ter estado. Fui.